Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 44 do livro Jesus, a inspiração das relações luminosas. O título do capítulo é Perceba que perfeccionismo e autocobrança são manifestações de vaidade. A autora inicia então o capítulo dizendo exatamente isso. Perfeccionismo e autocobrança são manifestações da nossa vaidade. É a gente querendo provar algo para outras pessoas. E com isso, a gente acaba indo além dos nossos próprios limites, o que gera então um cansaço, uma exaustão, um esgotamento. Bom, então ela diz: seja você mesmo, faça aquilo que você puder fazer da melhor forma possível, mas reconheça os seus limites. Ela diz: na vida, a gente só presta contas pelos nossos próprios atos. O que os outros pensam a nosso respeito não é problema nosso. Bom, e aí ela diz então que aquelas pessoas que são humildes são aquelas que reconhecem os seus próprios limites. Diferente do que normalmente se ouve, do que as pessoas dizem, fortes são aqueles que reconhecem os seus limites, as suas imperfeições, porque é preciso ter muita coragem para fazer isso. É mais fácil esconder do que admitir. E admitir aqui é para si mesmo. Então, os humildes, os fortes, são aqueles que reconhecem os seus limites, as suas imperfeições e se amam mesmo assim, se aceitam mesmo assim. A comparação que a gente deve fazer não é com os outros, mas com nós mesmos. A gente deve sempre buscar ser um pouco melhor do que antes, mas sem ir além dos nossos limites, sem nos cobrar demais, sem chegar à exaustão. Aqui a autora traz a frase de Jesus quando ele diz que os humilhados serão exaltados. E ela diz aqui que o verdadeiro sentido da palavra humilhados neste trecho é de render-se. Então, falando de outra forma, a frase seria a seguinte: aqueles que se rendem serão exaltados. Se rendem a quê? Se rendem a seus próprios limites. Então, aquele que rende-se a seus próprios limites, aquele que reconhece, que aceita os seus próprios limites e as suas próprias imperfeições, será exaltado. Exaltado aqui, ela diz no sentido de ter uma vibração provocada por si mesmo, que vai atrair melhores energias, melhores companhias, melhores pessoas, melhores coisas para a própria vida. Ou seja, se eu admito os meus erros, as minhas imperfeições, eu terei uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, o que vai fazer bem para mim, o que vai me fazer produzir uma energia melhor, e boas energias atraem boas energias. É uma questão de magnetismo. Bom, então a frase terapêutica que ela traz no fim do capítulo é: quando julgamos ou cobramos, estamos estimulando o sombrio do outro e despertando o nosso. Então ela fala aqui nessa frase sobre cobrar também dos outros, não só de si mesmo. Quando a gente cobra do outro, a gente está despertando o pior do outro. E com isso nosso também. E aí então a gente precisa entender que se nós temos os nossos limites, as nossas imperfeições, o outro também tem as dele. Talvez a imperfeição do outro não seja a mesma que a minha. Mas isso não faz do outro melhor nem pior do que eu, apenas diferente. Cada um aqui, nessa encarnação, está num estágio próprio de evolução. Algumas pessoas já evoluíram em alguns aspectos e menos em outros. Então, toda comparação é inútil. A única comparação válida
é a nossa com nós mesmos, de uma forma que isso nos ajude, nos estimule a avançar, ser um pouco melhor do que antes, mas de forma respeitosa, respeitando a nós mesmos, nos amando, sabendo que nós somos seres em evolução e que estamos aqui para ir passo a passo, dia a dia, encarnação a encarnação, até a perfeição desejada por Deus. Bom, este então é o capítulo de hoje. Se ele tiver sido útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ele seja útil para mais alguém. Né? Obrigada.